Com termômetros que chegam a marcar mais de 40 graus, os moradores do Rio de Janeiro não estão sozinhos nessa luta contra o calor. 2025 mal começou e todo o Brasil já enfrenta a terceira onda de calor do ano, com estados recebendo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. O cenário é preocupante e todo esse calor vem piorando ao longo dos últimos anos, como a gente vem sentindo. Mas apesar do sol ser para todos, existem grupos mais vulneráveis e que chegam a perder a vida devido ao aumento das temperaturas. Segundo um estudo realizado por pesquisadores de 7 universidades e instituições, incluindo a Universidade de Lisboa e a UFRJ, 48 mil brasileiros morreram entre 2000 e 2018 por causa do calor. Idosos, mulheres, pessoas negras e pardas e a população de baixa renda são os mais afetados. Para falar sobre esse assunto, eu recebo no Alerj Debate de hoje Jacinto Monteiro dos Santos, pesquisador da LASA UFRJ, e Renata Libonati, professora do Departamento de Meteorologia da UFRJ. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Bom, assunto quente, de verdade, né? Comparando aí com o clima que a gente está vivendo. Vamos começar falando sobre essa pesquisa. Vou começar com o Jacinto, porque essa pesquisa é do seu pós-doutorado também, não é, de Jacinto? Está incluída aí nessa sua pesquisa. Como que foi, né? Como que foi o formato dessa pesquisa para vocês chegarem a esses dados do número de mortes aqui no Brasil? Sim. Olá, Priscila. Olá, Renata. Essa pesquisa, ela foi, como você disse, né, parte do meu pós-doutorado, e que é uma pesquisa que já vinha em andamento no laboratório no LASA, né, que é coordenado pela professora Renata Libonati, e nós olhamos para a tendência das ondas de calor durante os anos mais recentes, né, de 2000 a 2018, em 14 regiões metropolitanas brasileiras, e além disso olhamos para o impacto desses eventos na população, chegando a esse número, né, em torno de 50 mil mortes relacionadas ao calor, e olhando também para diferentes perfis socioeconômicos e demográficos da população brasileira, que é mais afetada durante esses eventos. Renata, você participou, né, coordenou aí essa pesquisa junto com o Jacinto. Como que foi para chegar nesse número, né? Como que foi o formato dessa pesquisa para vocês chegarem, por exemplo, na causa da morte? Existem bancos de dados disponíveis no país do Sistema Único de Saúde que fazem um levantamento sobre a morte de cada indivíduo, a sua causa e outros fatores relacionados a esses eventos de mortalidade. Então, qualquer pessoa que falece, seja em casa, seja na rua, no hospital público ou privado, ela vai para esse banco de dados, essa informação, e foi esse banco de dados que nós utilizamos para explorar a relação entre essas mortes durante eventos extremos de calor. E cada uma das mortes está relacionada com uma causa. E foi daí que nós fizemos essa comparação desses eventos com as suas causas e chegamos a algumas conclusões, por exemplo, quais eram as doenças mais ligadas, ou a causa-morte mais ligada aos eventos de calor nessas regiões metropolitanas aqui no Brasil. Pois é, quais são essas doenças, Renata? Elas variam bastante de localidade, mas em geral nós podemos dizer que as doenças do aparelho cardiovascular, respiratório, são aquelas que lideram durante eventos extremos de calor prolongados. Também doenças do aparelho geniturinário, neoplasias, doenças mentais também, que são exacerbadas durante esses eventos. E tem pessoas que são mais vulneráveis, né? A gente está falando aí de pessoas que às vezes já têm doenças pré-existentes, mas também a gente está falando aí de crianças, idosos, né? Mulheres. Queria que você falasse um pouquinho mais, Jacinto, sobre esse grupo que vocês identificaram que são mais suscetíveis. Esses registros de óbito, eles são acompanhados, né, além da causa-mortes, de algumas variáveis, como a idade, sexo, raça, cor, e também nível de escolaridade dessa pessoa que veio a óbito durante esse evento de onda de calor. E aí nós tivemos a possibilidade, então, de diferenciar, né, qual seria o impacto para esses diferentes grupos. E aí o que o nosso trabalho mostrou foi que, considerando idade, são os idosos os mais vulneráveis, mas também tem diferenças de gênero, mostrando que as mulheres morrem mais durante esses eventos de onda de calor, né? O aumento de mortalidade para as mulheres é mais significativo do que entre os homens, e também com relação à raça-cor, pretos e pardos são mais afetados, né, mais vulneráveis durante esses eventos do que pessoas brancas. E com relação à escolaridade, pessoas com menos de 4 anos de escolaridade, ou seja, né, que não têm o ensino fundamental concluído, morrem mais, né, são mais impactadas pelos eventos de onda de calor do que pessoas
que têm um ensino superior, por exemplo. Vamos falar um pouquinho de cada um, vamos tentar pelo menos falar um pouquinho de cada um. No caso das mulheres, além de mulheres tendo, né, doenças pré-existentes, a gente está falando de grávidas também? É uma situação de risco nesse momento? Sim, sem dúvida. Inclusive, atualmente, nós estamos conduzindo um projeto em conjunto com o Ministério da Saúde para averiguar qual é o impacto das ondas de calor na gestação, na prematuridade e nas mulheres, né, gestantes e também dos filhos. Embora existam diversos estudos ao redor do planeta sobre essa ligação da saúde da mulher, da saúde perinatal em relação ao calor, no Brasil nós não temos muita informação, muitos estudos a esse respeito, então não sabemos exatamente qual é o impacto. Um estudo recente aqui no Rio de Janeiro, até conduzido pelo nosso grupo, indicou numa primeira análise que durante ondas de calor no Rio de Janeiro, na região metropolitana, houve um aumento de 20% nos partos prematuros. Olha. O que indica que é necessário realmente nós termos atenção a esse tipo de grupo vulnerável. É um número bem significativo, né? 20% bastante. É bastante coisa, né? Sim, sem dúvida. É um número que chama atenção. Quando a gente fala aí de idosos e crianças, eu vou colocar eles no mesmo bolo, em relação a beber água, né? A se hidratar. É um público que é mais difícil de se hidratar, né? Criança ali, às vezes, você tem que falar para beber água e o idoso acaba sentindo menos sede. São esses os motivos que a gente pode destacar? Na verdade, os idosos, eles têm, quanto mais com o avançar da idade, nós vamos perdendo a nossa capacidade de termorregular a nossa temperatura. Então, a gente não consegue regular bem a nossa temperatura e isso significa que nós não sentimos calor. Então, a partir do momento que você não sente calor, você não sente necessidade de se hidratar e muito menos de se refrigerar. Então, os idosos, eles estão nesse grupo de risco muito por esse fator, mas também porque é um grupo de risco que tem maior comorbidade. Doenças pré-existentes. Exatamente. Né? Também, né? Agora, no caso de pessoas de baixa renda, Jacinto, a gente pode falar aí pela questão do ar-condicionado? São pessoas que não têm acesso ao ar-condicionado. A gente vê aí também, infelizmente, escolas, né, que também não têm ar-condicionado, ventilação. É um público que acaba sofrendo por causa disso? Sim, o ar-condicionado, sem dúvida, é um dos fatores, mas essas duas variáveis, né, raça, cor e escolaridade, na verdade são indicadores socioeconômicos que são uma consequência dos processos históricos, sociais e políticos do nosso país, que fazem com que esses segmentos da população muitas vezes estejam em condições de vulnerabilizadas, né, sejam pessoas que são vulnerabilizadas pelos processos históricos do país. Então, muitas vezes são as pessoas que moram em regiões que têm são regiões menos arborizadas. São pessoas que muitas vezes têm que trabalhar expostas ao sol, trabalhar expostas ao ar livre, passam mais tempo no transporte público, que muitas vezes não é equipado, né, com ar-condicionado, com ventilação, transportes muito cheios. Então, na verdade, são diversos fatores, né, que fazem com que essas variáveis, esses indicadores socioeconômicos, nos permitam identificar esses grupos como mais afetados durante esses eventos. Os próprios moradores de rua, né? A gente fala muito, quando chove, quando faz frio, mas no caso desse calor extremo, eles acabam sofrendo muito também. Sim, sem dúvida, são grupos que precisam ter uma atenção especial durante esses eventos. E aí cabe, no caso, ao poder público, foi anunciado até essa semana, pontos de hidratação, né? Ou até empresas privadas, né? Pessoas do setor privado, dar algum tipo de apoio, oferecendo água, algum banho, alguma situação que possa ajudar essas pessoas que não têm esse acesso. Na verdade, essa questão da vulnerabilidade relacionada às questões socioeconômicas também está muito ligada à falta de informação, ao acesso à informação e à falta também do acesso ao serviço de saúde. Então, a pessoa já tem a própria vulnerabilidade de morar num local de risco ou ser uma pessoa que não... um morador de rua, por exemplo, mas também tem toda a questão dela não ter esses acessos às informações e também a tratamentos médicos das próprias comorbidades que ela já tem. Sim. Agora, vamos falar um pouquinho da questão da temperatura, Renato. Eu queria que você ajudasse o público a entender essa classificação dos níveis dos riscos de calor extremo, né? Como que é a classificação
desse calor, para as pessoas entenderem a situação que a gente está vivendo, porque é um cenário que ele vem piorando, né, ao longo dos últimos anos. 2024, se eu não me engano, foi o ano mais quente da história. A gente teve uma elevação da temperatura global, né? E aí fica o alerta e a preocupação. Como que vai ser daqui para frente, né? Isso vai piorar? Tem chances de melhorar? Como que é a previsão de vocês como pesquisadores em cima desse tema? Bom, então, nós climatologistas, né, ou meteorologistas, já tem pelo menos umas 3 décadas que nós alertamos a humanidade de que o aquecimento global é um problema que tem um impacto muito grande na sociedade. Não é à toa que existem vários esforços hoje em dia, incluindo o Acordo de Paris, para que a gente possa frear esse aquecimento. E muitas pessoas podem, na verdade, pensar que o aquecimento global é algo que não impacta a vida dela, porque 1,5 graus pode parecer muito pouco. Mas o problema das mudanças climáticas, em termos de impacto, não é apenas o aumento da temperatura média global, mas sim os eventos extremos que estão associados a essas mudanças, que antes do aquecimento eles ocorriam, mas de forma muito pouco frequente. E agora, com as mudanças climáticas, nós observamos que eles aumentam não só sua frequência, intensidade e duração. E são esses eventos extremos que têm um impacto direto na nossa vida. E a gente não está falando só de onda de calor, a gente está falando de seca extrema, a gente está falando de inundações. Isso. E para piorar a situação, o que nós, cientistas, observamos é que esses eventos extremos, que antes também ocorriam de forma isolada, então eu tinha uma onda de calor acontecendo nesse momento, e a seca iria acontecer no momento de forma isolada. Agora não, esses eventos extremos estão acontecendo simultaneamente, uma seca junto com uma onda de calor, e, obviamente, esses impactos simultâneos são muito maiores, e nós não estamos preparados. Aqui no Brasil, nós começamos a discutir essa questão de ondas de calor como um problema de desastre, eu diria, no máximo há 2 anos. Muito recente. Enquanto que, por exemplo, a Europa já vem discutindo isso desde pelo menos 2003, quando houve aquela mega onda de calor que afetou, morreram mais de 70 mil pessoas na Europa em 2003, foi aí que eles já começaram, mais de 20 anos atrás. Então, por que aqui no Brasil a gente não trata o calor como um desastre? A gente negligencia ele como um desastre? Porque, na verdade, tem o senso comum de que nós moramos num país tropical e nós estamos acostumados ao calor, e a nossa pesquisa revela justamente ao contrário. Nós não estamos adaptados a esse tipo de calor, a esses eventos extremos. E mais ainda, a onda de calor, ela não tem um impacto visual, por exemplo, que um deslizamento, que uma enchente. Verdade. Mas se você for ver o número que você mencionou no início, de quase 50 mil pessoas com mortes prematuras durante ondas de calor nos últimos 20 anos no Brasil, em apenas 14 regiões metropolitanas, esse número é 20 vezes maior do que as mortes por deslizamentos de terra no mesmo período em todo o Brasil. Então, realmente, é necessário que nós tenhamos protocolos como esse que você mencionou e que está em vigor agora. Como é que eles foram desenvolvidos, esses protocolos? Na verdade, é uma compilação de informações meteorológicas das ondas de calor com informações de internação por calor e de mortes também relacionadas ao calor. Então, esses níveis criados, por exemplo, pela prefeitura, o nível 1 ao nível 5, eles foram ajustados de acordo com a temperatura na qual as mortes e as internações começam a ocorrer aqui na população. Ou seja, o número pode até ser maior, né? Sem dúvida, pode ser maior, e é extremamente importante que a população comece a se conscientizar que esses níveis de alerta servem para proteger vidas. Sim. Não negligenciarem o simples beba água, né? Realmente é para beber água, né, gente? A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não. A gente volta já já para falar desse assunto importantíssimo, que é esse período que a gente está vivendo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. A gente volta já já.
O Alerj Debate está de volta com um assunto que com certeza você está sentindo na pele. O calor extremo tem impactado a vida de todo mundo, mas infelizmente ele também pode tirar a vida de pessoas em situações mais vulneráveis, seja por questões de saúde, seja pelas condições socioeconômicas. Segundo um estudo realizado por pesquisadores de 7 universidades e instituições, incluindo a Universidade de Lisboa e a UFRJ, 48 mil brasileiros morreram entre 2000 e 2018 por causa do calor. Idosos, mulheres, pessoas negras e pardas e a população de baixa renda são os mais afetados. Para falar sobre esse assunto, eu recebo no Alerj Debate de Jacinto Monteiro dos Santos, pesquisador da LASA UFRJ, e Renata Libonati, professora do Departamento de Meteorologia da UFRJ. Agradeço mais uma vez a presença de vocês no Alerj Debate de hoje. Como a gente estava falando no primeiro bloco, né? O sol é para todo mundo, mas infelizmente tem gente que é mais sensível a esse calor, que a Renata muito bem estava explicando no bloco anterior, como que ele vem se dissipando aí ao longo dos anos. E um ponto importante que é interessante a gente ressaltar, Renata, que eu queria que você explicasse, são as chamadas ilhas de calor, né? Porque, por exemplo, quem mora na Zona Sul, quem mora na Zona Norte, sente essa diferença de temperatura, né? Os locais têm essa diferença de temperatura que faz com que as pessoas sofram mais? Sem dúvida. A ilha de calor urbano nada mais é do que a diferença de temperatura entre a zona urbana e o seu entorno mais florestado, com mais vegetação, por exemplo. A gente sabe na pele que quando eu vou, por exemplo, para a região fora da região metropolitana, né, para as cidades de interior, as temperaturas são bem menores do que quando a gente está aqui no meio da zona urbana do Rio de Janeiro, por exemplo. Uhum. Esse fenômeno de ilha de calor, ele é produzido porque a gente altera toda a vegetação que havia naquela região, a gente substitui por asfalto, substitui por materiais que, em vez de refletir a radiação, né, ele absorve mais, ele dificulta a passagem do vento, por exemplo. E essa urbanização desenfreada que a gente observou nas últimas décadas, elas também contribuem para que esses episódios de ondas de calor sejam piores do que anteriormente. Porque a gente tem agora uma superfície que, em vez de dissipar mais o calor ou amenizar o calor, ela contribui ainda mais para ter mais calor durante as ondas de calor. Intensifica. Então é muito importante que as cidades comecem a se adaptar também e diminuir o efeito dessa ilha de calor, que é um efeito permanente. Então, mais arborização, uso de materiais, por exemplo, que refletem a radiação ao invés de absorver, construção das moradias de forma a permitir mais a circulação do vento. Então, existe uma série de fatores que podem contribuir para amenizar essas temperaturas. Jacinto, quais esses outros protocolos de adaptação que você destacaria, além desses que a Renata falou? Sim. Os eventos climáticos extremos, eles exigem 2 tipos de políticas, né? As de mitigação, que são de longo prazo, que envolvem redução das emissões pelo desmatamento, pela queima de combustíveis fósseis, para tentar minimizar, mitigar esse problema para o futuro, né? Mas, considerando que esses eventos já estão acontecendo, vem as políticas de adaptação. E aí envolve a questão de sistemas de alerta, né, de informação da população, mas também a adaptação das infraestruturas das cidades, né? A gente falou sobre transporte público, ou mesmo sobre a questão das escolas. Muitas vezes a solução é suspender as aulas, mas aí esses estudantes não têm um lugar para ficar, né? Muitas vezes vão ter que ficar em casa, às vezes até sozinhos, porque os pais não são dispensados do trabalho. Então, os protocolos de adaptação envolvem também adaptar essas infraestruturas urbanas para esses desastres, como a questão das ondas de calor, por exemplo. A gente estava falando aqui que está tudo interligado, né, Jacinto? Uma coisa vai impactando outra, acaba virando uma bola de neve. Sim. Nós temos, inclusive, um trabalho recente, né, publicado no final do ano passado, que mostrou, né, como esses eventos no Pantanal, de secas e ondas de calor, na verdade, aumentam a probabilidade, né, o risco de incêndios, levando a maiores áreas queimadas e aí impactando a qualidade do ar, inclusive em regiões distantes, como, por exemplo, o nosso estudo mostrou mortes por doenças respiratórias no estado de São Paulo, associadas com a fumaça que veio do Pantanal, que é uma consequência das ondas de calor conjugadas com essas secas. Então,
Na verdade, hoje a gente tem esses eventos compostos e também desastres em cascata que estão acontecendo cada vez mais e exigem soluções. Sim, da mesma forma que está tudo interligado, também é preciso um trabalho em conjunto, né? A gente fala muito aí do poder público, obviamente, né? Eles têm essa responsabilidade por parte de cuidar da população, mas a população também precisa se conscientizar e ter ações também que não poluam o meio ambiente, não contribuam com esse aquecimento, não é, gente? Na verdade, a gente precisa realmente de ter políticas públicas e, ao mesmo direcionadas à adaptação e mitigação, como o Jacinto falou, mas nós precisamos também diminuir as desigualdades socioeconômicas no nosso país, de forma a permitir que toda a população não só tenha acesso e conhecimento sobre os perigos das mudanças climáticas e como isso impacta diretamente a vida delas, mas também de como se adaptar durante esses eventos. Então, a gente está falando aqui de uma melhoria de comunicação que precisa vir através do poder público para falar. Agora, falando do futuro, né? Diante desse cenário que a gente está vivendo hoje, como eu falei também no bloco anterior, 2025 mal começou, né, gente? A gente está aí com esse calorão a longo prazo, como a Renata também destacou, que agora a gente está vivendo esses períodos em maior tempo, né? Qual a previsão de vocês para esse futuro, para esse ano, por exemplo? O que a população do Rio de Janeiro pode esperar? É possível falar isso, Renata? Os modelos climáticos, eles não têm essa capacidade de prever, embora a gente consiga fazer previsões do tempo daqui a uma semana, a gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer daqui a 3 meses. Tá. Mas a gente consegue fazer algumas projeções. Podemos fazer projeções até o final do século, por exemplo, com bastante confiança, e a tendência é que esse tipo de evento, esse tipo de situação que estamos vivendo hoje vai persistir e até mesmo piorar no futuro, caso a gente não atinja as metas do Protocolo de Paris. Sim. E em relação a esse ano, o que a gente pode esperar? Eu não seria tão otimista em dizer que vamos viver um ano muito tranquilo, porque a gente já percebeu que daqui para frente a tendência é sempre piorar ou manter como está. Então, esperamos novamente um ano mais quente, que a gente tem observado nos últimos anos. Cada ano que passa, bate os recordes de temperatura. Pode ser um pouco mais fresco, um pouco mais quente, mas no cômputo geral, vamos sofrer bastante com ondas de calor e com eventos extremos ao redor do país. Porque todo mundo fala, né? Aí, meu Deus, tá esse calor todo, a chuva que vem depois, tô com medo dessa chuva que vem depois. Acontece isso também, né? A gente tem que se preocupar também com isso, né? Depois desse calor todo. Na verdade, os eventos extremos, eles acontecem justamente porque o sistema climático está precisando voltar ao equilíbrio que foi tirado com esse aquecimento. Então, esse desequilíbrio que ele está sofrendo, para ele voltar ao equilíbrio, ele precisa trabalhar mais. E esse trabalhar mais é ter mais eventos extremos. Então, a gente vai ter mais eventos de chuva, mais eventos de inundação, mais onda de calor. E isso, daqui para frente, vai ser a normalidade que a gente pode esperar. Vocês, como pesquisadores, estão imersos aí nesse cenário, nesses dados, né? Qual o alerta que vocês deixam para a população que está assistindo a gente, para o poder público? Bom, as evidências estão aí, né? 2024 foi o ano mais quente da história, janeiro de 2025 já foi o janeiro mais quente da história, e essas tendências, né, de aumento da temperatura e de aumento da frequência de eventos extremos está totalmente relacionada com as emissões de gases de efeito estufa, seja pelo desmatamento, seja pela queima de combustíveis fósseis. Então, assim, a longo prazo o que a gente precisa é de uma transição energética, é reduzir o desmatamento para que esse problema no futuro seja mitigado. Mas também não podemos negar que a questão já está acontecendo agora, então políticas de adaptação são necessárias, só que estudos como o nosso mostram que, na verdade, elas precisam estar alinhadas também com políticas de redução das desigualdades sociais, de gênero e estruturais do nosso país. Renata? Bom, eu vou fazer coro ao Jacinto. Nós precisamos realmente trabalhar para termos políticas públicas voltadas ao contexto atual do planeta, que é um mundo em aquecimento, que é um mundo com um evento extremo, que tem um impacto e que a gente está muito ainda atrasado nessas políticas, principalmente com todo o negacionismo que existe ainda, não só no Brasil, mas no mundo. Já passamos dessa fase
nós já tínhamos que estar muito mais alinhados com esses novos protocolos, com essas novas adaptações. O tempo está passando e cada vez mais a janela de oportunidade para nós atuarmos nessas políticas está diminuindo. Então, nós precisamos realmente focar no que é importante. Não faz mais sentido, por exemplo, nós termos políticas voltadas à exploração de petróleo em combustíveis fósseis. Nós precisamos fazer a transição energética e trabalhar para a adaptação das nossas cidades. Não é possível mais ignorar a realidade, né, que a gente está vivendo. Queria agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigada pelas informações, né, que fica aí o alerta para a população e vamos torcer aí para que as coisas melhorem. Muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. E muito obrigada a você que acompanhou o Alerj Debate de hoje. Lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a nossa programação, estamos no canal digital 10.2 e também nas nossas redes sociais. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.